A Juliana, ex-assessora de palco do Danilo Gentili, finalmente se pronunciou sobre o episódio dela com o Otávio Mesquita, onde ela acusou o Otávio Mesquita de estupro. Eu não assisti o vídeo, eu vou assistir ele com vocês. Tem 8 minutos o vídeo. Prepara a pipoca. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Talvez porque você tenha demorado com seu pronunciamento, né? Talvez depois do que você tem a dizer aqui, as coisas fiquem mais claras. Como você ficou quieta, as pessoas começaram a tirar conclusões e como o Otávio, né, disse a versão dele, ficou como a versão do Otávio sendo a verdadeira. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015, que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara? Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Então, aí fica a questão, né? Como ela disse, todos esses vídeos eram roteirizados. Então, tava tudo no script. E naquele vídeo de 2016, o Otávio disse a mesma coisa, que foi roteirizado, estava tudo combinado. Agora vamos ver o que ela vai falar sobre. Diferente do vídeo de 2016. Agora vamos falar sobre esse dia. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok. Então, conhecendo a rotina do programa, geralmente a Ju não entra simplesmente só para tirar um acessório e ir embora. Ela sempre tem uma participação maior, né? Foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. Então, me parece aqui que não é assim um depoimento tão sincero. Me parece que foi bem orientada pelo advogado sobre o que vai dizer, né? É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para a minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para a entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Então, assim, então as únicas pessoas que podem provar tanto o que ela está falando, a versão dela ou a versão do Otávio, são essas pessoas que participaram do ensaio, né? E também, né, receberam essa denúncia depois, que seria o diretor dela e o Danilo Gentili. O Danilo Gentili deve ter participado do ensaio, então o Danilo sabe o que foi combinado, né? Entende? Então eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Quando estava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa
E aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro. Bom, ela deve ter várias pessoas para testemunhar a favor dela, né? Até ele sair. Isso não aconteceu uma, duas, três vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu, como se a criminosa fosse eu, entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. É, que essa história se mostrou que a Dani Calabresa não estava muito certa não, né? Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? Ih, mano. Aí militou, hein? Será, mano? Será, mano, que porra, entrou numa onda mimimista, numa onda movimento isso, movimento aquilo, e aí começou a andar com esse povo, e aí começou a ter ideias mirabolantes, e acho que não precisava ter dado essa militada, hein? Sinalizar essa virtude pra uma galera aí, eu acho que não precisava, né? Mas vamos embora. A sua comoção é seletiva? Como é que é? Bom, aqui ela já deixa claro então que ela não está de boa com o Danilo Gentili, né? Porque, ó, pra falar isso de alguém, né, praticamente chamou ele de race, né? Não deve ter saído de boa do programa, né? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. E aí, em 2025, ele deixou de ser alguém muito grande, de ser gente grande. Em 2025, ele não poderia falar que você está querendo o dinheiro dele. O que mudou? Ah, perdeu o emprego. Então, não tenho mais medo de perder o emprego. Então, eu vou denunciá-lo. Só existe um emprego no mundo? O que você passou não era muito mais importante lutar não só por você e também por outras mulheres do que o seu emprego? São questões. Eu não estou aqui julgando ninguém. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou só não quero estar perto desse cara. Só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali ele nunca mais invadiu de noite. E eu nunca mais fui trancada no banheiro. A partir de 2020. Até lá, a rodo. 2024, saído de noite. Saindo do de noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Mas, nossa, você não levou a diretoria do SBT na época? Esperou perder o emprego para levar para a diretoria? Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Nessa reunião, para a denúncia, eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar. E a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. Continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa. Porque, assim, a minha carreira, ela tá em ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar, foi se perdendo, sabe? O programa. Aí ela fala essas coisas assim, aí fica meio que parecendo que é uma vingança, né? Soa meio esquisito. O programa da manhã acabou
Me falaram, Ju, a gente ainda está analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? Ah, e aí que você está dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, eu fiz uma denúncia. Então, mas vale um adendo aqui que o SBT demitiu várias pessoas e eles realmente estavam fazendo uma reestruturação na casa que não vai bem das pernas. Então, assim, é que ficaria muito mais claro como ela está colocando que foi demitida por conta disso, né? Ficaria muito mais claro se só ela tivesse sido demitida, mas não, estavam acontecendo várias demissões no SBT. Para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. Militou de novo. Juliana, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Espero que você tenha tudo isso, sei lá, documentado de alguma forma para poder apresentar, né, no juiz, né? Que isso deve ir para um juiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma. Não, você deixou claro que você só foi na justiça porque o SBT te demitiu. Você deixou claro. Entende? Ah, mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT te demitiu. Você falou faz pouco tempo atrás que depois que o SBT te dispensou e aí sim você tomou as devidas... não fez nada, absolutamente nada. E é essa a minha situação atual. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Uma pausa rápida para te dar uma dica muito boa. Voltou a promoção das camisetas da Insider lá no Mercado Livre. Você usando o cupom, a camiseta de 94 vai sair por R$ 79,94. R$ 80 numa camiseta da Insider. Tá muito bom. E tá a promoção desse Adidas aqui, ó. Eu tenho esse tênis. Tá um preço maravilhoso. Eu paguei 329 e ele tá saindo por 273 reais. É um tênis Adidas de basquete. Ele tá aqui na minha estante. Eu tenho um tênis muito bom, tá valendo muito a pena. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Aproveita que geralmente acaba muito rápido. Eu não sei, eu não estava lá, eu só estou pontuando algumas coisas no que ela falou, né? E o que é de conhecimento público. Mas militou forte, acusou Danilo Gentili de Haas, né? Não defendeu ela porque ela é... Mano, achei aí muito paias esse momento e deixou bem claro, né? Que tava crescendo no SBT, foi só denunciar e aí começou uma perseguição, acabou e demitiram ela. Ela quis dizer que demitiram ela porque ela denunciou. E aí, como o SBT a demitiu, ficou claro que aí ela foi lá e denunciou o Otávio. E aí essa história toda, claro que ela pode estar dizendo a verdade, mas é que soou muito assim como, pô, eu tava indo bem na empresa, até ali eu engoli o que fizeram comigo. Então, tá tudo bem, o cara fez o bagulho lá, fico no mau veneno, não quero olhar a cara desse cara, mas enquanto eu tiver empregada e subindo na empresa, isso aí não me incomoda. O que importa é eu estar subindo na empresa e tô empregada. E aí, de repente, a empresa vai tosando ela ali, vai participando menos das coisas e, de repente, ela é mandada embora. Aí minha cabeça ficou ruim. Aí agora eu tenho que denunciar isso aí. Como assim? Vocês não vão fazer nada? Então sou um negócio mais ou menos assim, mas quem vai decidir tudo isso é um juiz, né? Eu só ouvi o que ela falou, ouvi o que o Otávio falou, e eu acho que o Danilo, o diretor e outras pessoas lá do SBT devem ser convocadas ou para afirmar o que ela está dizendo, corroborar com isso, ou com o que o Otávio Mesquita falou, né? Mas eu acho muito difícil, de verdade, que o combinado teria sido ela falar, não, pode pegar no meu pá, pode pegar na minha bum. Eu acho muito difícil que isso tenha sido combinado. Ali
eu acho que ele pode ter passado, sim, dos limites. Só que uma acusação de estupro, pra mim, ela, sei lá, a advogada dela foi para um caminho meio errado, que soou muito mal. Se fosse uma importunação sexual, eu acho que seria mais bem aceito. Mas eu quero saber o que você achou disso tudo. Comenta aí que eu quero saber. Deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.